Lilian, boa noite, tudo bem? Boa noite, querida. Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo ter você aqui no meu canal. Antes eu estava fazendo no Instagram e depois não deu muito certo, aí eu voltei para o YouTube, estou começando tudo de novo. A Ai, que Lilian já bom. esteve comigo ali no Instagram e agora está aqui no Rosicler Nunes Arte e Fé, que é uma revista eletrônica. Que legal. E o tema de hoje, você é minha a convidada para o quadro Mulher Surpreendente. Uau, que legal. Toda mulher cristã é uma mulher surpreendente, porque Deus tem Amém, planos na nossa vida, né? Nós somos amém, verdade. novas criaturas. E você é minha convidada especial. Hoje o tema é No Divã do Dentista. Diferente. A Lília escreveu um livro, e sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas antes, deixa eu vender meu jabá aqui, Lilian. Claro, por favor. Eu peço que você que está assistindo esse canal, curta, compartilhe. Nós falamos aqui assuntos super interessantes, eu já tenho quadros fixos, né? De mulheres surpreendentes, uma vez por mês eu convido uma mulher para dar seu relato, seu testemunho. Lá na playlist aqui do canal vai ver muitos testemunhos lindos de milagre, de cura, de transformação. Temos também um quadro chamado Conversa Saudável, que a minha xará Rosicler também traz receitas assim saudáveis, facinhas de serem feitas, com uma pitadinha de uma palavra ali motivacional espiritual para a sua vida. Também tenho É de Deus Isso, um quadro que a gente conversa sobre assuntos polêmicos do mundo gospel, muito interessante também. E Curando Feridas, com a minha amiga Aline, em que a gente conversa sobre depressão, traumas, um bate-papo assim bem leve, que está ajudando muitas mulheres e homens também nesse ministério. E hoje, então, continuando aqui, mas falando sobre o tema no divã do dentista, mas antes, Lilian, me diga, quem é você? Quem sou eu? Bom, meu nome é Lilian Balieiro. Eu conheci Jesus quando eu tinha 11 anos. E a 11 partir de anos. 11 anos, graças a Deus. E a partir daquela época, eu posso dizer que eu tive um chamado de Deus para minha vida, para servi-lo onde ele me mandasse, né? Uhum, E então a questão, quando a palavra diz ide por todo mundo, né? E esse mundo, Deus nos coloca em mundos diferentes, né? Lugares diferentes. Então, sim. Deus vai nos dando dons, talentos, profissão. Eu sou a professora de inglês, português, português para estrangeiros, tradutora, ah, trabalho com professores. Então, dentro da profissão, veio o chamado, né, de servir a Deus. E sempre Uhum. tive no meu coração de escrever, sempre quis. Mas é aquela questão de parar para fazer, sabe? É. E Deus foi mostrando, né? Eu morei na Índia por 6 anos, Olha, quanto e tempo? 6 anos. Olha. E ali foi Deus que mandou eu ir mesmo, né? Uhum. E para apoiar os jovens indianos, né? Apoiar irmãos em Cristo, apoiar pessoas assim que não conheciam a Deus para compartilhar a palavra, dar aula de inglês para ajudar os jovens a terem uma oportunidade melhor na vida, né? Uhum. Porque nem todo mundo fala inglês na Índia. As pessoas Ah, acham que é? fala, né? Não. Não? E tem, Mas a e língua tem oficial é o inglês. então, nos documentos oficiais, sim. Mas Certo. cada estado tem o seu idioma assim Olha. particular, mas tem muitos outros, né? O indiano, na média,
pode ser a pessoa mais simples ali que trabalha na rua. Fala uns 4 idiomas. Louco! Porque é o idioma que é falado ali, é o idioma que é falado na escola, aí se o pai veio de um outro estado, fala outro idioma, se a mãe veio de outro estado, fala outro idioma. Puxa. É um negócio de doido, é um negócio de doido. Você, né, aprendeu algum idioma lá sem ser inglês? Então, eu estudei, né, por alguns anos, o Bengali, né? Que é a língua local, né, ali da... Uma das, né? Uma das, mas eu posso dizer que é a língua principal da cidade de Calcutá, que era onde eu morava, né? Então, assim, mas é muito interessante, Você a conseguiu fonética, aprender um pouco? Um pouco, mas é aquilo, você para e você esquece, né? Isso é fato. Aí, quando você aprende uma, vai para outra região, é outra língua. É muito interessante, muito interessante. Mas eu consegui usar o inglês, né? E foi lá, em 2019, que Deus começou a me dar um livro. Eu comecei a escrever ali. Né? Então, sempre na minha vida, a área da educação ela é muito forte. Muito forte. Hoje, você está em qual igreja? Eu sou na igreja do Nazareno Central de Campinas, que é a minha igreja, né? Entendi. E você também tem canal no YouTube, né? Então, eu não queria nenhum canal, né? Mas aí Deus veio e falou que era para eu abrir, que era para eu abençoar as pessoas, né? Então, eu estou com 4 canais no YouTube. 4? 4. 4 eu, de vez em quando, é falta de tempo, de vez em quando eu assisto o seu canal de inglês, eu gosto muito, a sua pronúncia é maravilhosa, a gente entende muito bem, dá para aprender bastante, até, deixa aqui a dica. Depois você me passa o nome dos canais todos, tá? Mas você pode falar aí quais são? Tá. Então, eu tenho 2 em português, um é de mensagens curtas, bíblicas, né, que chama Aprendendo com a Aprendiz. Eu sou aprendiz, né, porque eu aprendo e repasso, né. Certo. Um outro canal, que é um canal muito lindo também, é de entrevistas, né, eu entrevisto amigos, e eles compartilham a resposta de uma pergunta, que é o nome do canal, né, que chama Por que você convidou Jesus para entrar na sua vida? Esse canal, Deus mandou eu iniciar na época da pandemia. E Deus falou, a igreja, não estou falando batista, presbiteriana, metodista, não, a igreja, corpo de Cristo, nós somos igreja. A igreja precisa se fortalecer, precisa se lembrar do seu encontro com o seu Salvador. E esse canal eu já tenho mais de 20 entrevistas. Né? É muito lindo, é encorajador. Né? É encorajador. Que ótimo. E dois canais em inglês, né? Um chama Encouragement and Powers, que é o encorajamento que nos dá força, né? Certo. Ali eu comecei também com o estudo no livro de Marcos, tudo em inglês. Esse aí que eu estou vendo de vez em quando. E antes, muito joia. E antes, né, desses vídeos, eu já tinha vídeos assim com algumas dicas de inglês e outras mensagens. E eu estou retomando um 4º canal que se chama Turning Point. Turning Point seria alguma coisa que acontece na nossa vida e que nós éramos um tipo de pessoa antes, e depois dessa situação, nós mudamos completamente. E esse turning point é o nosso encontro com o Senhor Jesus. Então, é um canal em inglês. Há três amigos indianos que também falam ali, e depois traduzem o que falaram em inglês no seu idioma local. Olha! Legal, E agora eu estou convidando amigos nativos do inglês também para estarem compartilhando o seu turning point, né? Aquela situação maravilhosa que aconteceu na vida deles que os transformou. Então, são 4 canais e eu fico indo de um para o outro. E agora escrevendo, né?
escrevendo. Né? Isso, que ótimo. Mas vamos então para o livro. No Divã do Dentista. Quer que eu Como mostre? começou essa ideia? Que nome de livro que eu achei incrível. Ó, dá para ver? Está pronto já. Olha que lindo, gente. Pronto. Dá para ver, né? E você vai deixar eu sortear um desses livros aí? Claro, com certeza. Olha aí, gente. Ó, coloca aí seu nome, a cidade, onde você está falando. E nós vamos sortear um livro. Claro, com certeza. Um prazer, um prazer. Então, no Divã do Dentista, eu gosto de falar o título e as pessoas, eu gosto de observar o rosto das pessoas quando eu falo o título, que elas ficam olhando assim, mas como? Não tem Como divã, assim? não tem alegria, né? Tem uma cadeira fria. E bem, não é confortável, não. Não é, não é. Então, o que sempre aconteceu comigo? Eu odeio agulha. Todas as formas, todas as maneiras. E ir para o dentista saber que tem que ter agulha, né? Tem que, por exemplo, se eu vou fazer uma limpeza na gengiva e tal, eu preciso de anestesia na boca inteira. Nossa, mesmo limpeza. Eu sinto muita dor, né? Então, aí vem a agulha. Aí vai fazer uma obturação, tem que usar o quê? Anestesia. Aí vem aquele motor, só o barulho do motor, e eu imaginava assim, que eu já entrava com medo. Então, eu já ficava tensa, toda essa região do pescoço aqui, já entrava tensa. Aí a anestesia não pegava mesmo. E aí eu ficava nervosa, né? E aí, dessas experiências, veio o subtítulo: Não antecipe a dor, ela pode nunca chegar. Porque eu antecipava, eu sofria antecipadamente, eu já ficava toda tensa, e na minha cabeça eu já decidia o que ia acontecer, que eu ia sofrer. Entendi. Até que um dia eu fui para a dentista, toda tensa, e Deus começa a falar comigo. A dentista ali trabalhando, e Deus na minha mente, ele falou assim: Lilian, por que ao invés de você ficar sofrendo antecipadamente, por que você não fala comigo? Por que você não ora por pessoas que estão precisando? E você sabe, você conhece as pessoas. Por que você não traz à memória versículos, a palavra, minha palavra, né? Muda, seja intencional. E eu comecei a fazer. Comecei a falar com Deus, agradecer por isso, por aquilo, orar pelas pessoas, louvar Deus, cantar louvores assim na minha cabeça. E quando a dentista acabou, eu estava melhor do que quando eu entrei. Eu falei, olha, o quê? Aí Deus falou para mim: você pode aplicar tudo isso em qualquer situação da sua vida. Não é só lá no dentista. Não. E aí, você fazendo isso, é como se você estivesse deitada em um divã, toda tranquila, descansada, conversando comigo. Então, você pode fazer isso em qualquer situação, em qualquer lugar pode se tornar um divã, né? Comigo. Eu vou estar ali te ouvindo, cuidando de você, falando com você, né? Então, o livro todo, a tônica é essa, né? E eu falo sobre medo, porque por muitos anos eu Qual tive é medo. O capítulo? Quantos capítulos tem? São 9 capítulos. 9 capítulos. Qual é o capítulo que você mais gosta? Tem? Olha, são todos tão importantes para mim. Escolhe um para você falar um pouquinho mais, para deixar eles com mais vontade. Eu confesso que eu ainda não terminei de ler, mas eu comecei a ler, já estou quase na metade, que é uma correria, tudo, né? Mas, gente, é um livro maravilhoso. Eu amei, você está de parabéns. É um livro, gente, que não é para você ler correndo. É um livro para você deixar na cabeceira e ir lendo todas as vezes. Eu vou ler hoje um pouquinho, vou ler esse capítulo, ler ele inteiro, ler de novo.
empresta ou empresta e compra outro. Essa é a melhor opção. Meu pai fala assim: livros não se empresta, se dá. Dá de uma vez, que a pessoa não vai devolver mesmo. Verdade. Então, você dá. Ele falava livre disco. Então, Verdade. é um livro que você tem que deixar ali. Eu amei o jeito. É um livro que dá para você entender bem. Qualquer pessoa, da simples a mais culta, ela vai entender que é uma linguagem muito gostosa, muito acessível. Eu amei. Então, me fala aí um pouco de algum capítulo que você queira compartilhar para deixar essa pessoa com vontade de ler seu livro. Olha, eu estou vendo aqui, eu estou me lembrando de cada situação que eu passei, que Deus foi falando, né? Uma coisa que Deus tem falado muito comigo, e parece que é chovendo molhado, mas não é. Um dia Deus falou assim para mim: Lilian, eu já sabia que você estaria passando pelo que você está passando, por essa situação. Eu falei isso para uma amiga indiana um dia. E ela falou, claro. Minha luz aqui, que ela virou sem minha permissão. Peraí, Lilian. Então vai. Conseguiu? Legal. Estava me incomodando, que eu estava muito no escuro. Ficou bom. E aí eu falei para ela que Deus tinha me falado isso, né? Que eu estava passando por alguma situação difícil, e Deus falou: eu já sabia que você ia passar por isso. Aí eu falei para essa minha amiga indiana isso. Ela falou: claro, Deus ele sabe tudo, né? Eu falei: sim, mas olha bem o que Deus falou. Eu já sabia, então nada me pega de surpresa. E eu tenho um plano. Então você não precisa sofrer antecipadamente, porque eu já sabia e eu já estou tomando conta de você, né? Então esse é o capítulo. Deus é soberano, né, Lilian? Soberano, Ele quer que é o capítulo 5, que fala a respeito disso, né? Mas o 6 fala sobre a graça capacitadora, e isso é uma coisa que nas igrejas parece que não é muito falado. Nós conhecemos a graça que nos salva, claro, é pela graça a nossa salvação. Mas a graça também nos capacita. Ela nos capacita a fazermos o que precisamos fazer, mas não temos condições, não temos força. E essa graça capacitadora, ela está à nossa disposição. A gente tem que falar com Deus, a gente tem que pedir para Deus, falar: Deus, eu não consigo, por exemplo, parar de mentir. E eu falo sobre isso aqui no livro, porque quando eu me converti, eu mentia muito. E eu achava que era normal. Até que na palavra, Deus mostrou para mim que não era nada normal, que não vinha dele. Então, eu não tinha poder para parar de mentir, mas foi a graça capacitadora de Deus, o poder sobrenatural de Deus, né? Esse livro é extremamente bíblico, né? Do começo ao fim, né? Experiências, e sempre Deus me dando palavra. Porque é a palavra, gente, que vai nos mudar. Não é um livro. Mudar, nos orientar, não é? Exatamente. Então, é palavra em cima de palavra, né? E só para a gente encerrar aqui os capítulos, né? Porque se eu fosse começar a falar, eu não ia parar. O capítulo 1, ele é muito interessante, especialmente porque começa assim, o título. Quem disse para você se preocupar? Esse já é o título. E aí já vem, assim, vários versículos, né? E Deus faz uma pergunta. Em que momento eu falei para você se preocupar diante de um exame médico ou de um prognóstico qualquer? Essa foi uma pergunta que Deus me fez quando eu recebi, isso há anos atrás, né? Um exame médico. Aí Deus falou assim: o que a palavra diz sobre isso? A palavra diz que é para a gente se preocupar? Pelo contrário. Então, eu começo com uma lista de versículos que são versículos que já vão nos encorajando, né? Então, gente, vocês precisam ler o livro. Muitas vezes, Deus fala assim: volta lá no capítulo tal, porque
porque você esqueceu o que eu te falei. Né? Então, foi o que Você eu falei, acredita? o livro de cabeceira. É, Eu estou passando por isso de novo, porque a gente esquece, né? A esquece. gente esquece do que Deus já fez, do que Deus já nos prometeu, e a gente tem que ficar revisando mesmo, né? Tem sim. Esse livro fala bastante sobre ansiedade, né? Ansiedade assim como a depressão, é o mal do século. Está todo mundo ansioso, ninguém aguenta esperar nada, todo mundo impaciente, sofrendo por antecipação, como você fala. E o medo? O medo é um espírito, não é um É um sentimento. espírito? É um espírito. E ele vai procurando brechas na nossa vida. Ele fincar o pé e não sair. E é nesse momento que a gente tem que pedir para o Senhor revelação. Senhor, por que eu tenho medo nessa área? Né? Por que vem aquele sentimento? Revela, Pai. E Deus vai revelar se você pedir. Eu tinha medo de escuro por anos. Olha. Já na presença de Deus, isso me incomodava, me chateava. Deus, como? Eu conto isso aqui no livro. Né? Então, a gente não pode se esconder do medo, a gente precisa encarar, mas com essa graça de Deus. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, e eu falo isso aqui também, eu sempre me incomodei com os imperativos de Deus. Imperativos são as ordens, né? Então, Deus manda os próprios mandamentos, né? Os 10 mandamentos, honrai, não matarás, todos são imperativos. Aí Jesus vem e fala, ame o seu inimigo, faça isso, não faça aquilo. Eu falo, mas, gente, como que eu vou decidir, a partir de hoje, né, eu vou amar o meu inimigo? Aí Deus mostrou para mim que cada vez que ele dá um imperativo, ele nos ajuda a obedecer em relação àquilo. Ele não deixa sozinho, você obedece, fica quieto, acabou. Não, ele dá um imperativo, mas também nos ensina a obedecer. Exatamente. Legal, ele nos dá graça, ele nos dirige, né? Então, Deus é maravilhoso, né? Ele ama a gente, ele não vem para castigar, né? Não, ele nos ama. Tudo que Deus faz é por amor, porque é a natureza dele. Ele não pode agir de nenhuma outra maneira, porque a natureza de Deus é amar, é amor, ele é amor. Aleluia. Né? Ele é amor, graças a Deus por isso. Então, esse livro fala sobre isso tudo. Né? Tem muita coisa, como vencer o medo. E tem um capítulo, gente, tem um capítulo que uma amiga minha, ela é médica, a doutora Ana Cláudia Chesler, eu espero que eu tenha falado certo sobre ela. E ela escreveu um artigo, eu pedi para ela escrever um artigo sobre mudança de hábito, como mudar um hábito ruim. Né? Um hábito ruim. E ela fala, eu não sei os termos agora, mas Deus deixou no nosso cérebro alguma coisa aliada à oração e à palavra que nos capacita a criar um novo hábito. Esse novo hábito, ele começa como uma trilha. Pensa num caminho, né? Sei. E essa trilha é um caminho assim pequenininho, né? E o hábito é uma avenida. Pensa numa avenida, que a gente passa ali direto. A gente faz aquilo de novo e de novo e de novo. O hábito novo, ele começa naquele caminho pequeno, naquela trilha. E quanto mais nós caminharmos por ele, maior ele fica. E o outro hábito que nós estamos tentando vencer vai diminuindo, diminuindo, até desaparecer. E eu estou falando de pecado também. Falando de pecado. E aí ela mostra, ela dá todos os termos médicos, científicos. Gente, é maravilhoso. Está no seu livro. Tá. O que Deus deixou na nossa mente, na mente de cada um de nós. É como se fosse uma reprogramação mental.
exatamente. Mas auxiliado pelo E é na Espírito palavra. Santo. Ah, sim. Baseado na Bíblia, inspirado pelo Espírito, auxiliado pelo Espírito Santo, Exatamente. orientado pelo Espírito Santo. Exatamente. É Aí lindo. sim. Eu fiquei encantada. Eu fico encantada cada vez que eu leio, né, esse artigo. E Então, ela foi sua convidada especial, você colocou um capítulo no seu livro disso. Dentro do capítulo, eu coloquei esse artigo. E eu tenho um vídeo gravado com ela também. É? Quem quiser, está lá no canal Aprendendo com a Aprendiz. Ela explica. Gente, é lindo. Vocês podem procurar. Que ótimo, vou assistir sim. É o único vídeo que é uma entrevista. É fácil achar. Entendi. Tá Encorajo ótimo. vocês, viu, a assistirem. E onde que eu posso encontrar seu livro? Já está nas livrarias? Eu fiz por uma plataforma online chamada Uiclap, né? U-I-C-L-A-P. É o Uiclap, né? E também pela Amazon. Pela Amazon também, E também, para quem é da Nazareno Central de Campinas, também ali no hall da igreja vai ter também. Tem lá na Central? Tem um espaço a partir desse domingo, né? Lá na lanchonete. Essa livraria aí é famosa no meio gospel, hein? Bastante coisa boa lá, gente, eu já sei. Mas essa fica dentro ali do nosso hall da igreja. Ali do pátio, é melhor dizendo. Ali é o pátio, né? Tá. Que ótimo, que bom. Queria encorajar vocês, né, a realmente lerem, buscarem em Deus, né? Porque eu tenho certeza que há muitas coisas ali que muitos de vocês estão passando, né? Dá de presente, né? Então, que seja bênção. A minha oração é essa, que seja bênção na vida de vocês, como tem sido na minha. Amém. Eu vou encerrando aqui, eu estou com problema na iluminação, mas graças a Deus deu para ir até o fim aqui. Não foi fácil, né? Também aqui a minha. Foi fácil o nosso caminho uma hoje. Luta, né? Foi. E eu amei estar com você, amei seu livro. E você gostaria de deixar uma mensagem final? Uma palavra final, vou tentar dar mais um jeitinho aqui. Tá tudo certo. Eu acho assim que a gente tem tantos sonhos, né? E muitas vezes a gente engaveta. E a gente fala, não vai dar certo, então não vou nem tentar. Aliás, em um dos capítulos eu falo sobre isso, né? E eu queria falar para você, coloque os seus sonhos diante de Deus. Peça para que, se for do Senhor, que ele aconteça da forma dele, no momento dele, e peça para o Senhor te mostrar qual é a sua parte. Porque ele vai fazer o que você não pode fazer. É o que tem acontecido comigo. Deus fala, faça a sua parte, e eu faço o que você não consegue fazer. Queria encorajar vocês nisso. Como eu queria que muita gente hoje pudesse ouvir essa palavra. Na quarta-feira vai estar quarta-feira que vem. Incrível. Muitas pessoas precisam desse encorajamento, de sair dessa ansiedade, desse medo, dessa depressão, de dar o primeiro passo, precisa antecipar a dor, que nem você fala. Às vezes ela nem vem, né? E você já fica fazendo uma novelinha na cabeça, já antecipando, sofrendo, ficando doente por causa disso. E você não precisa ficar assim. Você que está assistindo esse vídeo, não precisa ficar assim. Jesus pode te abençoar, ele sendo o Senhor da sua vida, o Espírito Santo te orienta, mas que nem a Lília falou, você tem que fazer a sua parte, né? Dar o primeiro passo em direção a Jesus e ele vai te ajudando. Não é mesmo? E não é pela nossa força, a gente não tem força nenhuma. Não.
Eu acho que o medo também vem por isso, porque a gente acha que é a gente que tem que fazer. Não é assim. Aí entra a graça capacitadora, que é o Ah, poder sobrenatural de Deus. verdade, verdade. Ai, amei falar com você, Lília. Igualmente. Que Obrigada, palavra querida. boa. A gente Obrigada. precisa disso. A gente precisa de mais pessoas, mais servos de Deus dispostos a compartilhar, falar da maravilha que é a graça do Senhor Jesus. Então, mostra de novo o seu livro aí. Vamos lá. Olha Dá lá. para ver bem? Dá. Isso, levanta aí. No divã do dentista, não antecipador, ela pode nunca chegar. Da Lilian Balieiro. E aí Disponível aí atrás, no seu. né, Isso. O tem seu uma Instagram, como está? tá, arroba Lilian Arroba Balieiro. Lilian Lilian Balieiro. Balieiro? Isso. Então, você também pode entrar em contato com a Lilian pelo Sim. Instagram, E pelo arroba Lilian telefone também, Balieiro. né? No YouTube, depois eu vou deixar disponível aí embaixo também, todos os seus endereços. Você passa para mim lá Tá. no WhatsApp, Isso passa a assim. gente deixa E tudo certo. mesmo aqui embaixo, no livro também eu deixo. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui fala também todos os canais e tudo. Tá certo. Eu vou sortear, hein, gente? Pode sortear. Então, Lília, agora, muito obrigada. Eu peço para você orar pela gente, orar por esse canal, orar pela minha vida, orar para aqueles que vão assistir essa live. Amém. Vamos lá. Não é live, né? Mas vai ser, né? Vai ser o vídeo. Vamos lá. Pai amado, obrigada por esse tempo tão gostoso que o Senhor nos proporcionou, por cada pessoa que estará assistindo esse vídeo, por cada pessoa que estará assistindo os vídeos desse canal, Pai, que as pessoas sejam impactadas pela presença do Senhor, pela graça do Senhor, Pai querido. Nós não somos nada sem o Senhor, precisamos tanto de Ti. Pedimos, Pai querido, que possamos honrar o Senhor com a nossa vida, com as nossas palavras, os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Te louvo, Senhor, por esse canal, Pai, porque o Senhor tem usado a Tua serva, Pai, de uma maneira tão linda. Eu peço que o Senhor continue cuidando dela, da sua família, dando saúde, suprindo as suas necessidades em glória, Pai. Muito obrigada, Pai, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos impulsiona, Pai, a fazermos coisas que nós sabemos que por nós mesmas nós nunca conseguiríamos fazer. Nós te amamos, Senhor, te agradecemos pelo Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz, pois sem Ele não estaríamos aqui. Oramos agradecidas no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, Lília, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Deus abençoe a todos. E até a próxima, a gente vai marcar mais uma aí. Vamos sim. Tchau, tchau. Tchau.